prosa. Chegamos, senhoras e senhores. Bom dia, bom dia, bom dia. Sim, senhor. Esse programa está sendo gravado na quarta-feira, mas estamos transmitindo ele na quinta-feira, às 8 da manhã. Agora são exatamente 8h02. 8h02? Dá para dizer que é 8h02? Dá para dizer que é 8h02. Bom, agradecendo a vocês todos. Já deve ter visto que a vinheta parece que voltou, a vinheta antiga. Estamos voltando o nome do programa, que quem manda que sou eu, já falei isso pro Falseta, né? Então não é nada dedo de tosa, é dedo de prosa, café da manhã com tosa, café gostoso, que é aquele teose e zeó, né? Enfim. Não, brincadeira, dedo de prosa mesmo, o nome é esse. E a gente vai fazer leituras dinâmicas, né? Leitura dinâmica dos tweets da FATT, como vocês bem sabem. Trago hoje aqui um integrante nosso, um membro do nosso canal, Falsa Prosa, meu querido Diogo Firmino. Diretamente da onde, Diogo? Para quem não te conhece, obrigado por estar Montreal, aqui. cara, eu tô falando de Montreal. Rapaz, vai tá longe, hein? Que horas são aí? Tá, bate o horário Aqui ou é não? uma horinha antes de vocês. Então aqui são, aí é 7 da manhã, aqui é 8 da manhã. Mentira, Isso. aí não é nada disso. Agora são 8h44, aí deve ser 7h44, então tá tudo certo. Olha, falaremos francês ou melhor não? Melhor não, não? Melhor não, não? Vou tentar, Pode mas acho que falar, não. né? O homem fala francês, né? Estamos internacional hoje, hein? Ó, já trouxemos aqui Ariel Medina, direto de Londres, né? Trouxemos agora, estamos trazendo o Diogo Firmino, diretamente de Montreal. Tá frio aí, Diogo? Sempre tá frio, né? Não tem como dizer que não tá frio aí, né? Não, cara, tá assim, tá no verão, tá acabando o verão, né? Então, Mas verão aí bate o quê, mais ou menos aí? Tem dias que bate 35, é mesmo? tem Olha dias aí. de calor intenso, mas assim, a média é 20 e poucos graus. Tranquilo, pronto. Olha aí, que coisa boa. Então, como estamos de manhã, né? Vocês estão vendo isso da parte da manhã, agora são 8h45 da noite, mas como a gente tá de manhã, colocarei o meu bondinho. Então, por favor, Diogo, bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, mano. Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Isso aqui é o grupo da torcida jovem, entendeu? Tu quer dar bom dia, tu cria um grupo e fica bom dia, boa tarde, boa noite. Ou então tu cria um grupo pra tua família, aí tu fica dando bom dia. Aqui é psicopata, ladrão, bandido, cheirador, vendedor de droga, polícia maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda, meu irmão. Isso aqui é a torcida jovem do Flamengo. Bom dia ao caralho, rapaz. Tomar no cu. É o bom dia, né? Não tem jeito. A torcida do Flamengo tem de tudo, né? Literalmente. Bom dia daqueles, é isso. Literalmente. Polícia maluca é o melhor pra mim. Polícia maluco é muito bom. Aliás, um abraço pro Luigi, que adora Polícia Maluco. Isso, exatamente. Lembrei dele, exatamente. Olha, ele adora Polícia Maluco, né? Mas enfim, Polícia Maluco lá é o da inteligência lá que ele chama de Polícia Maluco, né? Ou não? É o. Bom, era na CPI, era algum dos olha aí, mais um fã do Luigi, né? Temos mais um fã do Luigi. Gosto muito, aliás. Gente, cara, é fantástico. Vamos então iniciar o programa, né? Para quem não sabe, dedo de prosa a gente fica lendo os tweets da Foto Twitter e comentando, né? Fazer aqueles comentários jocosos que nós temos aqui. Iniciaremos com o tweet do Fly História. Aliás, Fly História, prefiro aqui nós em cima que é melhor. Fly História, para quem não sabe, é o tweet que conta a história do Flamengo em tweet. E aqui não posso dizer, não posso esquecer, hoje é 24, mas estamos gravando dia 23, então podemos colocar. No dia 23 de agosto de 2017, o Flamengo vence o Botafogo pela semifinal da Copa do Brasil. O segundo jogo no Maracanã, estava lá, inclusive. Vi essa obra-prima de Berril, que mostraria agora o gol, né, com a narração do querido Luiz Roberto, e o golaço do Diego. Né? O Flamengo iria à final daquela Copa do Brasil, que não ganharia, ficaria no meio do caminho, perderia nos pênaltis para o Cruzeiro. Espero que isso não seja um mau presságio, acho que não. Mas colocaria o gol aqui, né? Pois é. E aí eu vou pedir para você, meu querido Diogo, comentar também. Muito bacana. E eu queria colocar aqui uma matéria, lembrando ainda do jogo, né? Queria colocar uma matéria do GE, de um dia depois, né? Do dia 24 de agosto, falando sobre a jogada do Berril, que é bonita, inclusive a narração é do meu querido amigo Alexandre Escobar, né? O Alex. Vamos lá, vamos botar aí. Mágica, criação de ilusão por meio de truques e artifícios. Ilusionismo, magia. Por exemplo, com um toque conseguir desmontar o marcador, passar por um lado e a bola pelo outro. E completar a jogada. Isso é loucura, cara. Um lance fenomenal de Orlando Berril.
mágica causa perplexidade, provoca felicidade, merece aplausos. Só um drible? Claro que não. Mágica. Bacana, né? Muito legal, Muito né, legal, cara? Muito muito legal. E relembrar esse momento é bacana, apesar de tudo, né? O Flamengo acaba não ganhando, mas a gente lembrando esse momento é bem legal. Vamos seguir aqui então com o próximo tweet. Quer falar alguma coisa sobre esse jogo? Se tem Não, alguma memória? eu tava lembrando que tem uma outra filmagem, não sei se é a mesma matéria do GE, Sim. que o Vinícius estava para entrar Eu nessa hora. coloquei isso. Eu tenho esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho ele E aqui. Peraí. é Vou bem botar, bacana que é também. bem bacana mesmo, bem lembrado. Deixa eu botar isso também, que é eu chamo até de prof. Cadê? Prof. Joia. Vou botar aqui então. Rueda chama Vinícius Júnior. A joia vai entrar. O professor é democrático. Que lado te gusta? O lugar que você preferir. Eu acho que posso jogar melhor aqui, mas lá eu consigo também. E a confabulação entre professor e aluno continua. Mas, de repente, para. Uma Muito olhadinha e eles seguem. Vidrados. Nem piscam. Mal respiram. O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Bom, né? Bom, os caras vendo a jogada por ele, o olho dele, né? Dizem que a Legal. história é Muito escrita massa. pelos vencedores. Eu nem lembro se o Vinícius chegou a entrar depois, não lembro mais. Não lembro também, mas é muito bacana e, cara, tinha que colocar bem. Obrigado aí por você ter me lembrado, porque Mas era outro que eu ia colocar também, tinha acabado esquecendo, mas enfim, voltando lá ao tweet do Fla História, para quem não segue, siga. Fla História conta a história do Flamengo em tweet. Você que é garoto, menino, não conhece bem a história do Flamengo, torce a partir de 19, que o pessoal gosta de dizer, siga lá o Fla História e aprenda, né, com o Flamengo. Vamos agora ao segundo tweet do dia dele, do meu querido Marquinhos Assunção, que fala que é decisivo nas últimas 10 partidas, a Arrascaeta, as participações... Ih, rapaz, vamos ler de novo isso. Decisivo, últimas 10 participações de Arrascaeta em gol, fez Flamengo empatar ou passar à frente do placar. Tem sido o grande ponto de desequilíbrio desse final aí, desses finais, últimos jogos aí, né? Dá pra dizer isso, né? É o grande craque do time, né? Eu acredito, eu acho que sim também. Ele talvez só seja um jogador que é inconstante durante o jogo, né? A gente não sabe qual vai ser o desempenho dele, mas ele sempre tem um É o Pelé craque, né? Cartola ali. Exato. Você vê, ó, por exemplo, o jogo do Curitiba, ele tava meio ali, de repente, uma jogada, pimba, gol de cabeça, né? Pra quem não Exato. é impressionante. O Asca é alguma coisa de maluco, não tem jeito. E aí eu brinco sempre que, assim, depois que ele fez uma idade que normalmente a Europa não vem mais atrás, eu fiquei mais tranquilo. Falei, beleza, agora o Asca acaba a carreira aqui, tá tranquilo. Só que aí vem a Arábia agora, começa a trazer os caras de 25, 26 anos, 27, eu comecei a ficar desesperado, né? Então, precisamos ficar preocupados. O Arrasca é bola demais e cada vez que ele tem sido decisivo, né? E tem sido bom pra gente. Tomara que seja mais uma vez e mais uma Copa do Brasil. E, aliás, ele é o cara da Copa do Brasil, né? Impressionante. Do Cruzeiro, para quem não lembra, quando o Cruzeiro foi bicampeão, ele foi essencial, fez gol, inclusive contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, o gol do título, inclusive, e tal. Vamos ver, né? No passado foi, né? Nos grandes momentos da Copa do Brasil, ele fez gols importantíssimos, né? 2 contra o Atlético, 1 contra o São Paulo. Enfim, tomara que ele voe. Vamos para o próximo tweet. O próximo tweet é do Coluninha. E aí, aqui, ó, eu quero ouvir de você, Andy. Vou lá. Flamengo faz consulta ao Real Madrid sobre modelo de financiamento e construção do estádio próprio. Apesar disso, a prioridade é a licitação da construção do Maracanã, não foi feita pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Aí tem 2 pontos importantes. Eu acho que assim, tá mais do que na hora, e é óbvio, o Flamengo começar a se mexer para meio que empurrar de frente, bater logo na porta e falar, rapaz, a gente quer fazer o nosso estádio, o governo do estado, o governo estadual, o governo municipal, ajuda a gente aí, eu tô querendo esse aqui, dá, não dá, porque tem uma questão entre Flamengo e Maracanã, que se o governo do estado, por exemplo, perde o Flamengo do Maracanã, e aí o Maracanã vira um elefante branco, aí vai ser um aparelho que praticamente vai ser largado. Para quem não lembra, o Flamengo fez a Ilha do Urubu e ficou quase um ano sem jogar no Maracanã, né? Quer dizer, jogou no finalzinho lá do ano, né? Inclusive esse jogo foi um deles, alguns jogos só, jogos importantes, e ficou largado mesmo, para quem não lembra, ficou os negócios quebrados, o gramado ficou todo destruído, enfim.
E eu acho que assim, tem um medo do governo do estado de perder, e por isso que eu acho que dificulta sempre, governo do estado e governo municipal, sempre dificulta que o Flamengo tenha a possibilidade de ter o seu estádio. Mas aí, aparentemente, né, a gestão Landim está tentando aí ver formas. Eu acho que é um estudo válido, na minha opinião, tá? Se vai fazer ou não, uma outra história, é algo que não se faz de uma hora para outra, entendeu? Mas enfim, queria ouvir de você, cara. E aí, acha que finalmente agora vai ou melhor esperar mesmo Maracanã e vamos pegar essa licitação maluca aí? Até porque licitação, não digo, mas é a licitação que tá falando ali para concessão. Mas tem uma questão aí de um contrato maluco que tem umas solicitações muito absurdas assim para o governo do estado, liberação de camarote, sei quantos ingressos, coisas de maluco, que eu acho que se fosse o Flamengo tinha que pular fora, assim, não quero, beleza, ó, fica com o estado, vocês ficam aí, quando se eu quiser jogar, eu pago para jogar, né? O que você diz aí disso? Eu quero ouvir você. Cara, a gente estava até discutindo em outros programas, né? Minha opinião é que, assim, meio que realista da situação, e eu acho que o Flamengo vai acabar cedendo aí, talvez o governo do estado ceda em outros pontos, né? Mas não dá para ficar, por exemplo, mesmo que a gente embarque agora no projeto do estádio, que vai demorar anos aí, né? Não tem como ficar sem estádio para Não tem como jogar. ficar sem estádio esse tempo Exato. todo, né? Um ano, Exato. talvez, desse para fazer alguma coisa de usar outro estádio, mas 3, 4 anos seria o É o tempo de tempo obra. de construção, né? E eu acho que até isso chegar, a gente chegar ao ponto de falar assim, bom, beleza, tá aprovado, posso construir, ainda demora também. Então, Isso. é algo que é Então o rápido. Flamengo vai acabar engolindo um sapo aí e vai ter que acabar Acho fechando o Maracanã. Isso. é aquilo que você falou ontem no programa, eu acho Isso. exatamente isso, eu concordo muito com isso. Mas enfim, eu acho que o estudo é interessante e que seja feito até para um futuro, né? De algo que vai ser feito lá na frente, um modelo você tem para ser seguido, né? O Flamengo foi lá, começou com o Bayern, agora com o Bayern, né? Agora começa com o Real. Vamos pro próximo. De novo, Marquinhos Assunção tá demais hoje, hein? Marquinhos Assunção tá demais. E aí aqui, peraí, eu acabei abrindo aqui errado, não? Deixa eu ver. Então nós temos o seguinte aqui, ó. Elogiado internamente, Rossi versus estreadiado no Flamengo por boa fase de Matheus Cunha. Você testaria o Agostinho Rossi, por exemplo, no jogo contra o Inter, que vai estar tá vindo aí? Até fiz essa pergunta no Twitter, eu queria ouvir de você o que você acha. Tem gente falando, mas se a gente quer correr atrás do Botafogo, a gente não pode testar ninguém agora é sério. Eu falei, cara, mas pô, beleza, mas se não vai testar, o cara vai ficar banco o resto da vida, que a certeza que a gente tem que o Cunha tá jogando bem, mas não sabe, às vezes dá uns vacilos, mas não sabe como é que tá o Rossi. Se o Rossi for melhor, vai ficar no banco? Será que ele não teria uma chance? Enfim, queria ouvir você. Pois é, assim, eu sou a favor de testar, com certeza, tipo, principalmente o brasileiro, né, que eu acho que não vai ser isso que vai comprometer o desempenho do Flamengo, né, Acho que não também. tantos outros problemos que a gente vem Pois é, encontrando tem na muita coisa semana, antes. acho que não vai ser o goleiro que vai comprometer dessa maneira, e assim, não que o Matheus seja unanimidade, um goleiro completo, ainda não é muito jovem, né, e até muita gente reclamou de alguns lances na eliminação contra o Olímpia. E acho que é válido, acho que tem que testar. Trouxe o cara pra quê, né? Tem que testar o cara. Não, então, eu vou te falar, eu testaria, sabe? Eu até ia colocar essa minha opinião lá, depois que eu botei a enquete, eu testaria. Já falei que eu acho que não dá para pegar mais o Botafogo, acho que o Brasileiro já foi. Mas assim, eu acho que além disso, a gente precisa ficar perto, porque se der ruim na Copa do Brasil, você consegue entrar direto na Libertadores pelo brasileiro, né? Mesmo que fique ali. Então acho que tem que ficar no bolo. Então, assim, não dá para largar o brasileiro de forma alguma. Né? Ou se vai buscar o Botafogo e assim, esperar algum momento ele dar mole, ou a gente precisa da vaga na Libertadores. Lembrando que, cara, tava conversando isso hoje com um amigo, inclusive ele falou assim, cara, tem duas paradas importantes que a gente esqueceu. O Flamengo, em 2009, estava 11 pontos do 13 pontos do Palmeiras, em 2020 estava 11 pontos do São Paulo, ou seja, faltando um turno. Dá para chegar? Dá para chegar. Agora tem que. O São Paulo derreteu, por exemplo, o Palmeiras derreteu. Não sei se o Botafogo vai derreter. Né? Ele tem jogos importantes em casa, inclusive, dessas próximas 3, 4 rodadas, que pode definir, inclusive, isso. Né? O Flamengo, inclusive, joga com ele confronto direto no Engenhão, né? Pois é, e eles jogando a Sul-Americana também, né? Não, e não vem. Assim, teve um jogo bom só contra o Inter dentro de casa, mas dentro de casa eles vão bem realmente, mas fora continua perdendo pontos. Já é o segundo ou terceiro jogo seguido que perde pontos.
A diferença é que da outra vez a gente também perdeu, né? Os outros também perderam, então não mudou nada. Isso. Mas... Só o Palmeiras que tirou um ponto, se eu não me engano. Exato. Vamos pro próximo aqui, ó. Gabriel Paparazzo, o Paparazzo rubro-negro, tô falando aqui, o Zenit da Rússia tem interesse na contratação de Pedro e procurou o staff do atleta para iniciar as tratativas. Não há, no entanto, oferta oficial do clube russo para o Flamengo. O mais querido, por sua vez, em caso de proposta concretizada, não pretende facilitar a saída do camisa 9. O CRF, né, o Flamengo, no caso, adota a cautela da negociação e só vai analisar números quando o Zenit sentar à mesa, né? Não tem jeito. Cara, é aquilo que a gente falou. É a mesma coisa ao contrário. O Flamengo também ficou, conversei com o cara lá, ele aceitou, mas não mandou proposta. Mandou proposta no finalzinho, viu que não deu nada, né? Eu esqueci de acabar de ler, mas diz a diretoria do Rubro Negro ainda enxerga o Rei da América como um jogador fundamental no elenco. E apesar de não haver problema no Flamengo com o Zenit, com a janela fechada, a visão é de que Pedro é importante e o clube não quer se desfazer dele. E faz todo sentido aí, né? Acho que você pode pensar o seguinte, cara, tudo bem, ele tá querendo sair porque de repente não vai ter chance com o Sampaoli, isso parece cada vez mais claro, mas ao mesmo tempo a gente nem sabe se o Sampaoli vai ficar também, nem o Flamengo sabe, então de repente falou, cara, não vou me desfazer agora, vai que eu preciso me desfazer do Sampaoli e sai mais barato me desfazer dele. Vou ganhar mais até se o Pedro ficar. Então acho que tem isso também, né? É isso, né? Isso aí eu acho que essa proposta aqui nem sequer existe ainda, né? É uma pseudo-proposta, Se eu não me engano, eu li alguma coisa hoje que o Lyon também estaria na o Textor mesma situação. Sondou, né? Sondou, mas aí eles lá tem uma questão de fair play financeiro lá, que eles passariam, e aí eu não teria que dar um jeito, mas também mesmo assim, cara, de boa. É o que eu falei. Assim, agora a visão do gestor do atleta. Se eu fosse gestor do Pedro, primeiro, não cogitaria de forma alguma ir para a Rússia. Não faz nenhum menor sentido. Primeiro que tem guerra, vai disputar o Russão e a Copa da Rússia. Né? E depois vai ficar sumido lá. Lá se esconde mesmo. Se ele quer ser selecionável e tal, lá se esconde. Agora, entre Europa B, Sauditão e Flamengo, o Sauditão ele vai ganhar uma fortuna. Sauditão pode ser interessante, por quê? Tem uma galera indo para lá. Parece que o Salah tá indo também, o pessoal tá indo, Neymar foi, tá indo geral para lá. Então, de repente, né, é um mercado que não vai ficar escondido. Mas ao mesmo tempo, assim, faz sentido, de repente? Será que ele não cai o nível jogando lá? Que, enfim, ele ainda vai pegar no breu, ainda tá meio que se montando ainda, né? Enfim, então acho que, cara, a questão assim, eu se fosse o Pedro, eu apostaria numa não permanência do Sampaoli, por exemplo. Acho que é mais fácil ele cair do que ele ficar, na minha opinião, tá? Porque a direita do Flamengo é caótica a todo jeito mesmo, então, cara, eu tô apostando no caos, sacou? Meio isso, né? É isso, né? Tem muito que pensar aí, né? Ainda mais Rússia não faz sentido, ainda mais saiu uma notícia lá na Rússia, o circo tá pegando fogo lá, eu acho que não é um momento muito bom de ir pra lá hoje. Melhor não forçar, né? Pois é, concordo muito. Aqui um tweet do Raflamelo, do meu amigo Raflamelo, cobre o Flamengo, né? Ele fala que isso aqui é uma sonora, que não é sonora, na verdade, uma aspa do Cunha, que ele fala que não podemos desacreditar nunca do brasileiro. Enquanto existirem as chances, vamos estar brigando por todos os pontos. Mas acho que o mais importante é pensar jogo a jogo, ponto a ponto, para chegar lá em cima e na reta final ultrapassar e ser campeão. Esse papo é um papo de blá 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 danado, mas beleza. Resposta padrão. Faz até é até óbvio demais, né? Mas tudo bem, é legal que o cara tá externando isso, né? Mas é isso, não tem muito o que fazer. Eu acho que tem que chegar, assim, é óbvio. Acho que toda rodada você vai vendo como é que é o seu desempenho, vai vendo o desempenho principalmente do Botafogo, e você vai vendo. Vai chegar um momento que você vai saber, pô, cara, dá para ir ou não dá para ir. E aí, né? E aí, de repente, aí começa a testar mesmo, se for o caso. Né? Tem gente que é a favor, por exemplo, de cair o São Paulo e já trazer outro técnico já para preparar para o próximo ano agora. Mas doideira, assim. Assim, eu sou da ala que. Eu sou uma ala, por exemplo, que gostaria de ver o São Paulo ano que vem, por exemplo. Não que eu acho que vai dar certo, mas que o Flamengo quebrasse um paradigma e batesse na mesa. Não, vou dar tempo para esse cara, porque não teve tempo. Como o Dorival também não teve, né? O Dorival chega no meio do caminho e o Flamengo não deu tempo, né? Sacou? Então não sei se isso vai acontecer, mas eu sou dessa ala. De repente eu não tiraria, não. Mas eu vejo, por exemplo, o Pedro longe do Flamengo se o São Paulo ficar, por exemplo. Entendeu? Se o São Paulo virar o ano, talvez na próxima janela ele não fique. Não sei. Eu tô contigo nessa, assim,
de um ano para outro a gente nunca sabe o que vai acontecer no Flamengo, né? Pois é, Então, pois é. O que se sabe é que não se sabe, que não exato. tem ideia nenhuma do que vai acontecer. Isso. Vamos pro próximo aqui. Isso aqui é interessante, né? O Flamengo, bom, o Maracanã vai ficar fechado por 20 dias, né? Como todo mundo já sabe, depois do jogo do Inter. E o Flamengo vai precisar jogar contra o Atlético Paranaense. Tentou, né, o Química Arena, bateu lá na porta do Corinthians, o cara falou assim, pô, bicho, acho que não. Não dá, não. Beleza. Aí o Flamengo viu Brasília, parece que Brasília foi primeiro, né? Brasília foi primeiro, mas o gramado estava Isso. ruim e tal, não vai ter condição. Beleza, foi no melhor gramado do Brasil, que é, né, o Química Arena, junto do Inter lá, mas do Inter mais longe, né? E aí tem uma questão de logística, né? O Química Arena falou assim, não senhor, e aí o Flamengo foi para a bola de segurança. Depois de Brasília, Cariacica. O Flamengo, para quem não lembra, o Flamengo jogou em 2016, se eu não me engano, 7 a 8 jogos lá, sendo que 5 do Brasileiro, 2 da Sul-Americana, acho que um da Primeira Liga, se eu não me engano. Quanto o Figueirense, alguma coisa assim, não lembro ao certo. O Flamengo Bons ganhando resultados bem. lá. Sim, o Flamengo ganhou Bons todos jogos os lá. 5 jogos do Brasileiro lá, de 2016. Eu até postei os vídeos dos gols lá, inclusive no Twitter. Mas é isso, né, cara? Assim, para quem não lembra, o Flamengo tem uma torcida gigantesca. Em todo lugar tem, né? Vou falar que tô falando óbvio aqui também, mas beleza. Mas no Espírito Santo é uma coisa de maluco, assim, sabe? Assim, meu pai morou lá há muito tempo, minha madrasta mora lá, eu tenho um carinho, inclusive, muito grande pelo Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, enfim. E é muito bacana, a torcida lá de lá é muito quente também, então vibra, aquela coisa, né? O pessoal reclama muito que às vezes a torcida de fora do Rio, dependendo, não tem a mesma vibração, que acho que é uma besteira danada, mas ok. É diferente mesmo, normal. Em determinados lugares não tem jogos grandes, então a torcida é Isso. diferente mesmo. Mas lá, diferente, lá é do início ao fim. E como é aqui no Rio, é bem bacana. E tu gosta, cara, de lá de Cariacica ou não, Cara, pra você não? acho que é uma boa, a melhor É uma boa escolha, opção. né? Uma boa escolha, Isso, né? Perto, relativamente perto, né? considerando logística, Sim. gramado, etc. Acho que é a O melhor gramado escolha parece que tá possível, bom, né? inclusive. Sim, pois é. Podia puxar a sardinha lá para minha terra, para Pronto. fazer lá na Arena das Dunas, né? Pô, Lá em coisa boa Natal. lá. Podia ser uma opção. Estive lá, inclusive. Meu irmão morou 6 anos em Natal, rapaz, olha aí. Em Tem a 2016 pasta. teve jogo lá também. Sim, é verdade. O Flamengo ganhou acho que 4-0, 3-0 contra o Figueirense, pode ser? Algum time desse, não lembro de cabeça, mas foi. Não lembro também Teve gol do exatamente qual jogo. Kaique Arrodo lá, acho que foi 2015, gol do Kaique Arrodo. Teve os 2 gols do Kaique, o negócio. O Flamengo jogou, inclusive, acho que lá contra o Fluminense perdeu no dia da chuva, que a bola para na poça aí. Acho que foi o Richarlison faz o gol, enfim. Minha memória tá mais ou menos. É a minha também. Pois é, mas enfim. Mas é isso. O Flamengo joga o Atlético Paranaense lá. Acho que tem muita gente dizendo que era campo neutro, eu acho que não é, o contrário, é campo nosso total. E acho que vai encher. Espero que a diretoria do Flamengo não bote aqueles ingressos malucos, né? Que bote um preço Não pode ser. acessível para poder a galera aí, cara. Eles merecem, né? Eu acho que merecem muito. Galera lá do Espírito Santo, como qualquer outro estado brasileiro, né? Que tem o Flamengo como time de coração, eu acho que merecia muito também ver o Mengão lá. Vamos pro próximo. O próximo aqui é do meu amigo Alan Abimad, que é da S1 Live. Ele fala aqui, traz pra gente que foi definido finalmente a data do sorteio do mando da final da Copa do Brasil. Será na segunda-feira, às 14 horas, né? Lembrando que, afinal, são 2 jogos, 2 domingos, novidade, né? Esse ano é diferente dos outros anos, que eram jogos nas quartas-feiras. Temos agora o jogo 2 domingos, né? Um atrás do outro, 17 e 24. A minha pergunta para Diogo Firmino é o seguinte: você prefere primeiro jogo no Rio ou o primeiro jogo em São Paulo? Acho que o primeiro jogo é São Paulo, cara. Pô, estou contigo. Vamos fechar em ainda casa. mais com esse time aí. Eu prefiro, até porque a gente jogou contra o Olímpia em casa, foi 1-0 lá minguado, né? E aí não teve como segurar lá. Eu prefiro também. É uma coisa que eu falei até da Libertadores. Fazia anos que o Flamengo estava acostumado já por terminar sempre em primeiro jogar os segundos do jogos grupo. em casa, né? Isso. E esse ano foi o contrário, né? Sim. Então a gente fez 1-0 xoxo no Olímpia em casa e foi para decidir lá. O resto a gente já sabe no que deu, né? Então, ó, segunda-feira saberemos nosso adversário, já sabemos o adversário. Não saberemos se jogaremos em casa no dia 17 ou no dia 24, beleza? Vamos para o próximo tweet. Sigam o Alan Madi, lembrando que o Alan Madi é do S1 Live, que é um projeto muito bacana, de portal aí que cobre o Flamengo, que é bem legal. Vamos para o próximo. O próximo tweet do Planetinha, nosso amigo Planetinha, falando aqui o seguinte: Flamengo monitora a situação do zagueiro Bruno Mendes.
Bruno Mendes é um uruguaio que joga no Corinthians. O jogador está em fim de contrato com o Clube Paulista e ainda não chegou a um acordo para renovar. A diretoria rubro-negra vê o Uruguai com bons olhos para 2024, visto que planeja uma reformulação no elenco, principalmente setor defensivo. Vai gente embora ali, né? Davi não deve ficar, acho que o Rodrigo Caio não deve ficar, quem mais não deve ficar? Acho que é isso, né? Fabrício parece que vai renovar e o Léo acho que tem contrato ainda, enfim. É uma boa, você conhece esse Bruno Mendes? Não lembra dele? Já viu ele jogar? Não? Não acompanho muito o Corinthians, então Pois é, rapaz. não sei se é a melhor opção para o Flamengo, mas vamos ver o que dá, né? Pois é, o Flamengo é aquela coisa, né? Vai pegando jogador aleatório, assim, não, vou trazer os tal. Aí, pô, precisa, né? Precisa de zagueiro, pô, mas é bom, é característica que interessa. Então, assim, eu entendo que assim, se fosse no meio do ano, eu até entenderia que teria uma mãozinha do São Paulo. Agora eu já não sei mais tempo, porque ninguém sabe se ele vai ficar ou não. Então eu não sei se ele tá dando o aval ou não, né? De qualquer modo, tá aí o Flamengo olhando pra zaga, então já dando, a gente já sabe Mas que que o precisa de Filipinho, zagueiro, precisa. sim, que o Filipinho não fica, a gente já sabe disso, né? Agora o Davi parece que subiu no telhado aí, ou não, tem o Pablo também que talvez não deva ficar, tem zagueiro arrudo que deve sair, o Flamengo talvez tenha que trazer uns 2 ou 3 zagueiros também. Mas é vindo de graça, parece que dizem que é bom jogador, eu não sei, não lembro. Pode ser que seja bom, né? Sigam o Planetinha, lembrando que essa matéria é da Paulinha Matos, lá do Lancinete, que o Planetinha é o hub de matérias, né? Vai pegando matéria de todo mundo e vai replicando aí. Bacana. Vamos para o próximo, faltando poucos tweets, meus senhoras e meus senhores, mas estamos chegando. Vamos lá. Coluninha falando dele, Davi Luiz, que voltou a treinar. Davi Luiz que é uma gangorrinha, né? Ele vem bem, ele cai, vem bem, cai, né? Ele oscila que é uma beleza. Ficou machucado, ficou fora alguns jogos, volta, né? Parece que volta no sábado. Não sabemos se era titular, né? Não sei se não sabemos também se o nosso querido São Paulo ele vai botar time cheio. Acredito que sim. Não faz nenhum sentido não botar, até porque o jogo contra o São Paulo é daqui a 3 semanas e pouquinho. 3 semanas. 3 semanas e pouquinho. Lembrando essa matéria que é do Léo José, né, do Coluninha, e ele faz o treino completo no Ninho do Urubu e fica à disposição do São Paulo para a partida contra o Internacional. Você botaria o Davizinho titular ou manteria Bolt e Cara, Léo Pereira? eu manteria a mesma zaga do jogo passado, Pronto. porque mais por fatores físicos, talvez, eu não sei como é que ele volta, talvez ele aguenta o jogo inteiro, né? Sim. Vamos ver. Eu manteria também, mas eu gosto do Davi, que eu acho que a saída de bola dele realmente é bem melhor. Isso. Inclusive dos dois, mas só que assim, você tem umas perdas aí também. Você tem uma saída de bola boa, mas você tem uma jogada pelo alto dele que é fraca, né? Ao contrário dos outros dois, que são bons no alto, enfim. Aí é uma equilibrar isso aí, né? Vamos pro próximo. Próximo de novo do Coluninha. A gente tá hoje do Coluninha pra caramba hoje, né? Segundo ou terceiro tweet do Coluninha. Quem não, siga o Coluna do Fla, também é outro projeto muito bacana de portal de Flamengo, né? De cobrir o Flamengo. E aí ele diz o seguinte: Bruno Henrique recupera espaço no Flamengo e alcança a maior sequência de jogos desde o retorno da lesão, após a lesão. O Bruno Henrique é o Wolverine da Gávea, né, cara? É impressionante. Esse cara, ele tem um healing absurdo, né, cara? Assim, o cara quase fez um joelho novo e ele volta, pareceu que nada aconteceu, cara. Não sei se ele deixa pra lá, né? Impressionante. No jogo contra o Curitiba, cara, ele dá uma arrancada que os caras ficaram só olhando ele passar, cara. Ele passou igual um foguete, faz o cruzamento na cabeçada do VH pro gol do Arrascaeta. Ele é absurdo, né? Na câmera, no nível do campo, é impressionante. Não, é assustador, cara. É isso aí, é assustador. A noção de velocidade é ainda maior, né? Não, é assustador, exatamente. Você vê no nível do campo, ele papaléguas, né? É o Wolverine papaléguas, né? Corre demais e faz uma diferença absurda, né? Eu só lembro que, assim, a grande dupla, né, de ataque do Flamengo, talvez uma das maiores da história do clube, é Bruno Henrique e Gabriel. E quando os dois estão bem, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, naquele passe dele, o gol do Gabi, o primeiro, a diferença é absurda, né? Ele é muito, eu chamo de unicórnio porque ele é muito diferente, né? Então ele é muito importante para, de repente, a gente pensar em se botar ele ou não, sabe? Hoje tá mais para pensar em se botar o Gabi ou não, mas ainda assim, para não botar o Gabi, só botar o Pedro, que também não tá lá essas coisas. Então, no final das contas, talvez o Sampa privilegie o Gabi pela forma do método de jogar, né? Mas, enfim. Mas o Bruno não pode ficar fora desse time, né?
Não, com certeza. Ele é talvez o jogador mais decisivo do Flamengo hoje em dia. Tem gente, vou te falar agora uma pergunta aqui. Tem gente que diz que ele é mais ídolo dele, assim, que ele foi mais importante que o Gabriel em 2019 na Libertadores. Você concorda ou discorda? Não só na Libertadores, mas acho que na temporada inteira, Você né? acha que a Eu lembro temporada daquele jogo dele contra foi o melhor do que a do Corinthians. Gabriel, por exemplo? Ele Acho fez que 3 gols, né? Fez 3 gols. aquele jogo do Corinthians que ele resolveu o jogo em 3 minutos, cara. Sim. Então ele Assustador, né? foi decisivo a temporada inteira e foi muito regular, né? Então, Na assim, Libertadores, se a gente lembrar, ele faz uma semifinal contra o Inter bem demais. Ele acaba no primeiro jogo, faz 2 gols, e no segundo ele dá o passe pro Gabriel fazer o gol que sacramentou a classificação para semi, né? pois é, Ele a é gente ficou na monstruoso. memória com os gols da final do Gabigol, né? Mas acho que é válido levantar aqui Sim. que Não, acho que também. o Gabi fez 2 na semifinal contra o Grêmio, ele fez 1, né? Ele fez 1? Ele fez 1, que é o primeiro, né? Que o Gabi chuta, a bola sobra, ele faz. Depois ele Isso. sofre um pênalti. Só que o Gabi faz 2, né? Ou não, faz um de pênalti e um de fora da área, de rebote, né? Do Um escanteio. rebote do escanteio, isso. Isso, A pronto. bola desvia na cabeça do Mari. Exato, Isso. exato. Eu acho que os dois são importantes pra caramba. Eu acho que, mas o Bruno tem tão mérito quanto o Gabriel em 2019. Com Concordo muito certeza. contigo. Ele é absurdo. Uma das melhores contratações que, né, o Flamengo fez aí, cara, porque o Bruno É o Henrique é melhor muito custo-benefício da história do Flamengo, com certeza. disparado. Até tá com 30 blau e parecendo um menino. Pois é. Vamos pro próximo e último tweet, falando de Rodrigo Lima, rapaz, querido Rodrigo Lima, também do Coluninha, falando que Varela, olha aí, o homem Varela tá machucado ainda, será? Varela, coitado, né, cara? Ele jogando bem, né? Ficou com a cara amassada, jogou bem, e aí se machuca, né? Arrebenta o joelho, enfim. Voltou os treinos intensivos aí no CT do Flamengo, mesmo de folga na última segunda-feira, o Uruguai compareceu. Porque, cara, ele teve uma lesão no joelho que, né, vai demorar um tempo para voltar, muito provavelmente não jogue mais esse ano. Você acha que ele é importante, cara, nesse elenco do Flamengo? Agora com o Mateuzinho voltando, você acha que ele pode ser preterido aí entre Wesley, Mateuzinho e ele sobraria? Eu acho que vai acabar sendo mais pelo estilo que o São Paulo prefere, né, Perfeito. dos seus laterais ali. Mas eu confesso que eu achei um erro quando a gente, na janela do meio do ano, um erro do Flamengo, quando a gente apostou, acho que deu uma apostada muito grande no Wesley ali, praticamente sozinho, e tinha notícia que o Uruguai tava para sair e tinha sido liberado. Pois é. Eu achei um erro naquela época. Ó, vou te falar, por exemplo, o Bahia trouxe o Gilberto, lembra do Gilberto, que era do Fluminense, foi jogar no Benfica, mas era um jogador que talvez acertasse esse lado direito aí, ou não? Isso é, Tu eu acha? acho que acho um boa opção. Acho que Por exemplo, o Flamengo tá engolindo mosca em certos negócios aí a janela ultimamente. deu molinho É, na janela. faltou zagueiro, faltou lateral. Pronto. Mas é isso, vamos ver. Né? Até o final do ano, ele tem contrato, foi renovado há pouco, né? Então ele tem contrato com o Flamengo, de repente pode ser negociado, alguma coisa nesse sentido. Ou de repente fica, até porque a gente não sabe quem vai ficar, né? Se o São Paulo vai ficar, a gente não sabe também, então de repente o Flamengo não vai tomar nenhuma atitude antes da janela, até para saber se o cara vai ficar ou não, né? Só pra gente encerrar aqui, você é a favor da continuidade do São Paulo, independente de título ou não? Você acha que dependendo é melhor trocar? Cara, eu acho que a gente deve continuar com o Sampa, Você porque também quer tentar aquela aposta de não, vamos dar longevidade, porque senão a gente vai ficar sempre a recorrendo ao gente mesmo erro. vem repetindo os mesmos erros há anos, né? É o que eu acho também. Então, acho que, por exemplo, no caso do Dorival, a gente campeão acabou Desfazendo do nada, né? desfaz Tipo, isso, né? zerou o trabalho. Zerou o Aquela trabalho. foi que fez menos sentido, né? O cara é Pois é, campeão de pois duas é. Copas. Sim. E acho que é a hora dessa diretoria tentar algo diferente, né? Pelo menos no seu último ano, talvez Sim, pois eles é. queiram mudar a imagem, não sei se é o Sim. caso. Eu vou te falar que assim, eu gostaria disso, mas assim, eu acho que para fazer isso, eles vão ter que mudar muita coisa. E muita coisa não é só de modelo, de departamento, não. Eu acho que assim, mudar muita coisa o São Paulo não vai querer ficar com muito jogador e o Flamengo vai ter que se desfazer de muito jogador e muito no mercado. Eu acho isso muito arriscado e eu acho que o Flamengo não vai fazer isso. Então eu acho
que dependendo, eu acho que o São Paulo não fica. Né? O dependendo é assim, exatamente essa loucura de não, vamos fazer o que você falou, assim, vamos mostrar agora que a gente vai tentar segurar, vamos segurar. Mesmo que não ganhe nada, vamos segurar e tal. Mesmo que ganhe, porque o Flamengo já ganhou e mandou embora também, não adiantou nada. Né? Pois é, e se ganhou a Libertadores e liberou... Pô, pois é. A não ser que aconteça uma virada completa no brasileiro. Sim, pois é. Improvável. Bom, terminamos aqui o Dedo de Prosa. Queria te agradecer muito pela participação. Espero que você tenha curtido. Te agradecer por estar lá com a gente, de ser membro do canal e estar com a gente lá trocando ideia lá no WhatsApp, que é bem bacana. Aliás, para você que está aí de bobeira aqui, pô, seja membro. Eu não sei fazer essa propaganda que o Falseta faz, né? Mas tem lá, vai ser membro, tem vários tipos de modelo lá, enfim. Seja lá, entra lá no grupo, fica trocando ideia com a gente, que é bacana. Ou pode participar aqui, como o Diogão já participou, o Spiro, o Murilix, né? O Isso, enfim, a Mari, a galera toda. Queria te agradecer muito, cara. Valeu, eu que agradeço, cara. Muito legal. Usarei você mais vezes, como estou usando a Mari, usarei mais vezes em outros programas. Né, estou usando, porque Falseta está de folga eterna agora, vai ficar um tempo fora. Tá num sapato danado, né? E aí tem que trazer os amigos, não tem jeito. Porque se eu fizer sozinho, não tem graça. Não debater comigo, maluco, né? Não dá. Tem que pelo menos ter um contraponto aqui, ou o cara que vai conversar, vai falar. Então eu queria te agradecer muito. Quer dar um placar para sábado, não? De repente? Ou não? Cara, 2-0. 2-0. Eu falei 2-0 hoje também lá com o meu amigo Marquinhos Assunção, que hoje estreiei uma coluna lá com ele, lá a gente fica 2 horas lá na live com ele, conversando. Eu falei que o meu placar era 2-0 também. Então você deixa o seu placar aí no comentário também, se acha que é 2-0, 3-0, perde, empata. Perde, empata não, gente, por favor, né? Vamos ganhar esse jogo aí. Pra se manter ali, né? Vai que o Botafogo... Vamos baixar essa diferença para baixo dos 10 pontos. Quem sabe, né? Deixa aí os caras... Aí quando começa a ficar estranho, vai ficar estranho. Se o Flamengo continuar ganhando, o Botafogo dando essa derrapadinha. Enfim. Beleza? Diogão, obrigado. Galera, obrigado mais uma vez. Até amanhã. E tchau. Olha o de prosa